Boa noite, meus irmãos, né? Estamos aqui para mais uma oportunidade, vamos chamar dessa forma, né? Maravilhosa que Deus nos concede, né? De estarmos falando sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Na verdade, essa segunda oportunidade do dia, né? Porque nós tentamos há instantes após, né? Há instantes anteriores, né? Fazermos uma transmissão ao vivo, né? Online, tivemos problemas de conexão, né? E isso acabou derrubando o sinal e os irmãos ficaram com uma parte do conteúdo e não ficaram com a outra. Né? Então isso não é bom. Né? Ficar com um pedaço e ficar sem o outro, né? Compromete o entendimento em relação à proposta do tema para a ocasião. E esse tema é muito importante. Né? Nós estamos falando da questão do lar. Né? Então, para que a gente possa pelo menos tentar, né? Amenizar, né? A deficiência que nós tivemos, né? Problema tecnológico, mas não podemos transferir isso para o nosso ouvinte. Né? Então, o que nós estamos fazendo? Nós vamos gravar, entendeu? E vamos encaminhar para os irmãos, né? Para que posteriormente os irmãos possam ver integralmente, né? Todo o conteúdo que nós nos propomos estar, né? Discorrendo com os irmãos, entendeu? Em nome do Centro de Cultura, Documentoscopia e Pesquisa de Espiritismo, né? Vulgarmente conhecido como CCDPR. Tá? Então, antes de nós iniciarmos o nosso tema propriamente dito, tá? Que é Lar, um lugar para crescer, tá? Nós vamos ler um pequeno trecho do Evangelho que tem tudo a ver, né, com esta proposta temática, tá? E depois faremos a nossa prece de abertura. Evangelho segundo o Espiritismo. Não separeis o que Deus uniu. É o capítulo 22. Item 2. Sobre a indissolubilidade do casamento. Nada é imutável, a não ser o que vem de Deus. Toda obra que é dos homens está sujeita a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas transformam-se de acordo com o tempo, com os lugares e com o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para permitir a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há em todo o mundo, e até mesmo na cristandade, dois países em que elas sejam rigorosamente as mesmas. E nem há um sequer em que as condições não tenham sofrido mudanças impostas pelo tempo. Um trechinho curto, mas que vai servir para a nossa reflexão desta noite. Então, eu convido a todos os irmãos que possamos, né? Aqueles que desejarem podem encerrar os seus olhos, de modo a favorecer, né, o nosso recolhimento interior e em espírito nos dirigimos a Deus, valendo-nos daquela prece que Jesus nos ensinou, quando diz: Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em altas tentações, cuja maior delas é estarmos afastados de Ti e dos Teus ensinamentos. Através desta prece, em Teu nome, Senhor Jesus, nós humildemente pedimos a Deus a permissão para podermos dar por início a mais esta nossa
pequena participação nesta palestra pública desta casa espírita. Que assim seja. Bom, meus irmãos, meus amigos, né? Ainda tendo que nos valer, né, do improviso, né, em relação à questão da distância, né, já que no tempo presente ainda não podemos nos reunir onde nós gostaríamos de estar, né, e de poder partilhar daquele calor humano, né, das vibrações e das energias que são tão importantes, tanto para quem fala como para quem escuta, né? Mas isso não vai ser um obstáculo para que a gente não possa, né, aproveitar dessa sala virtual, né, dessa janela que o Centro de Cultura, Documentoscopia e Pesquisa de Espiritismo nos favoreceu, para que a gente possa desenvolver este conteúdo, né, e estar disponibilizando, né, para todos os nossos amigos, amigos da Casa Espírita e amigos também, né, de outros cantos deste mundo afora. Tá? Bom, quando nós falamos para pensar nessa questão, né, sobre o lar, né, comumente, quando nós vamos discorrer sobre esse assunto, né, nós somos, né, sempre lembrados, né, a respeito desta frase, né, de Jesus: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Né? Uma frase que durante muito tempo foi mal compreendida, mal interpretada em relação ao seu verdadeiro sentido. Né? Como nós vemos da explicação desse assunto do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não é de se crer, né, que Jesus, no sentido literal, né, ou melhor, que tenha utilizado exatamente no sentido literal, né, que faz pressupor, né, que ele não tivesse uma consideração, um amor e um carinho, né, pela sua mãe e pelos seus irmãos. Né? Não é este o sentido que nós temos para esta frase. Tá? Mas também temos uma outra frase, né, que é muito conhecida, né, quando diz, né, o que Deus uniu no céu, os homens não separem na terra. Tá? Então, toda vez que nós vamos falar sobre família, sobre casamento, né, de uma certa forma, né, são frases, né, do Evangelho que são sempre muito bem lembradas. Tá? Mas nessa oportunidade, nós vamos falar, né, dentro de um outro aspecto. Né? Nós vamos aproveitar dessa história aí do tal Covid-19, entendeu? Que é a palavra do momento. Né? Talvez no mundo inteiro, tá, não exista nada, né, que se fale mais do que o tal Covid-19. Tá? E da mesma forma que aquelas duas frases lá atrás, né, que Deus uniu o céu, o homem não separa na terra, né, e aquela frase de Jesus: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, da mesma forma como essas frases durante muito tempo não foram compreendidas, de igual modo, talvez nós não estejamos compreendendo muito bem a que se destina, tá, essa tal, ou o tal Covid, a tal Covid-19, né, porque é a doença, tá, promovida pelo tal coronavírus. Tá? Então, nós vamos fazer como Jesus, vamos usar a metodologia de Jesus. Né? Ao seu tempo, Jesus usava, tá, tomava de coisas do cotidiano, né, coisas do dia a dia das pessoas, entendeu? E aproveitava aquelas circunstâncias, aqueles fatos, né, para deixar os ensinamentos evangélicos, para extrair deles ou levantar deles o ensinamento moral, que era o mais importante. Tá? Então nós vamos usar essa metodologia, né, para tentar, né, fazer essa conjunção, né, em relação ao tal Covid-19, tá, e a tal proposta temática que é sobre o lar. Tá? Bom, isso posto, meus amigos, né, a pergunta que não cabe, ou melhor, que nós não podemos, né, deixar passar, é exatamente essa: a casa é um lar? E se é um lar, em que sentido? E quando nós pensarmos nessa proposta, né, ou seja, nessa indagação ou nessa provocação, se a casa é um lar, né, vamos ver da seguinte forma:
tá? Nós estamos tratando disso numa abordagem em relação ao mundo real ou ao mundo ideal. Por que nós estamos colocando essas duas frentes, né? Porque uma coisa é o mundo real, outra coisa é o mundo ideal. Tá? E nós poderíamos mesmo dizer, tá, que toda vez que nós pensarmos nessa proposta, toda vez que nós pensarmos em relação à questão de família, tá, nós estamos sempre transitando, e está aqui as duas setinhas mostrando o ir e vir, né? Daquilo que vem do mundo real para o mundo ideal, ou que vem do mundo ideal para o mundo real. Tá? Por quê? Porque nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. Nós ainda estamos na Terra numa condição de provas e expiações. Tá? E esta condição da humanidade na Terra acaba se refletindo, tá, em relação às suas instituições. E a família não deixa de ser uma das mais importantes instituições da sociedade. Tá? Então, pensando nessa questão, em relação ao que é do mundo real e ao que é do mundo ideal, né, nós trouxemos essa provocação, ou melhor, né, esta ilustração, tá, que na verdade foi o quê? Tá? Alguns anos atrás, né, houve um programa, tá, jornalístico em que o entrevistador, ou radialista, tá, ele fazia entrevistas com pessoas do povo. Em certa ocasião, tá, ele fez uma entrevista com um garoto, jovenzinho. Tá? E a primeira abordagem, né, a primeira pergunta, né, que o entrevistador faz, né, para o jovenzinho aqui, tá, é exatamente o quê? Onde você mora? Pergunta comum, né? De aproximação, digamos assim. Né? Mas talvez ele não estivesse preparado para a resposta. Porque quando ele pergunta onde você mora, né, o que o jovenzinho vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, ele fala, olha, nós, né, estamos há pouco tempo por aqui. Vivemos num hotel. E o entrevistador, ou o radialista, ele emenda já, a partir dessa resposta do jovem, uma outra pergunta. Ou seja, bom, então você não tem um lar? Olha só. Então você não tem um lar? E o jovenzinho não pestanejou. E com extrema espontaneidade, olha o que ele responde. Senhor, temos um lar. Nós simplesmente não temos uma casa para colocá-lo dentro. Gente, quando eu vi essa resposta, eu fiquei pensando, que espírito! Olha a dimensão desta resposta. E nem sei se o jornalista, quando ele ouviu essa resposta, se ele entendeu a amplitude dela. Temos um lar, o que não temos é uma casa para colocá-lo dentro. Ou seja, tá? Ele quis dizer, né, ele não confundia casa e lar. E aí, a partir dessa resposta, né, eu me lembrei, né, nós nos lembramos de uma citação que o nosso irmão Hermínio Miranda, né, faz no livro Diálogo com as Sombras, tá? Onde ele vai falar sobre reuniões mediúnicas. E na oportunidade ele diz o seguinte, que não basta apagar as luzes, ajuntar amigos, ajuntar pessoas, colocarmos no entorno de uma mesa e aguardarmos as manifestações dos Espíritos. Não basta isso. Mais longe. Não basta isso para que a gente possa chamar isso de uma reunião mediúnica espírita. Mas nós podemos fazer uma analogia com relação à questão da família. Não basta também ajuntarmos pessoas, colocarmos dentro de uma casa e chamarmos isto de família. Vejam essa comparação. E por que é importante isso? Porque há muito pouco tempo atrás, gente, né, a visão de família tradicional que nós tínhamos era exatamente igual.
né? Uma mulher, mais um homem, mais uma criança, igual uma família. Essa é a visão, né? A visão tradicional, né? Que resistiu durante muitos séculos, milênios mesmo da nossa história. Tá? Mas da mesma forma, né, como a gente não pode dizer que juntando um, eu vou chamar isso de uma família, eu também não posso dizer que uma casa é um lar. Guardadas as proporções, são coisas diferentes. Tá? E por que é importante isso? Porque toda vez que nós pensarmos em lar, uma outra questão. Lar é muito mais do que simplesmente pensarmos no referencial de uma casa. Muito mais. E é muito mais por quê? Porque quando a gente fala em lar, pressupõe-se família. Mas não qualquer família. Né? Uma família onde todos trabalhem em conjunto. E onde esse conjunto cria uma atmosfera do quê? De amor e cria uma atmosfera de carinho. O que nem sempre haverá quando nós ajuntamos pessoas, colocamos dentro de uma casa, queremos chamar de família e queremos que isso seja um lar. Olha a resposta do jovenzinho lá. Nós temos uma casa, o que nós temos um lar, o que nós não temos é uma casa. Então, gente, meus amigos e meus irmãos, né, toda vez que nós pensarmos em família, nós temos que pensar nisso, ó, conjunto, amor e carinho. Criar uma atmosfera. E criar essa atmosfera de amor e carinho nem sempre é fácil. Por quê? Porque no mundo em que nós vivemos, espíritos ainda imperfeitos, um mundo de provas e expiações, né, comumente nós temos muitas dificuldades. Tá? Então, toda vez que nós pensarmos no conceito de família, né, nós devemos sempre ter em mente, né, que se tem uma coisa, né, que tem se revelado extremamente volátil e imutável neste mundo em que nós vivemos, é exatamente este conceitozinho aqui, ó, de família. Tá? E foi isso que nós tivemos a oportunidade de ler, né, na nossa página inicial do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Desse capítulo 22, não separeis o que Deus, né, uniu. Tá? Portanto, né, por quê? Né? O que confirma, né, que realmente esse conceito de família é tão mutável e volátil no tempo, e confirma também aquilo que foi lido na nossa abertura do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Basta nós observarmos, meus amigos, né, que até muito pouco tempo atrás, né, noção de família era aquela que nós falamos há pouco, né? Um homem mais uma mulher, casados, juntados, não importa com qual caracterização que se dê a isso, entendeu? Invariavelmente, quando vinham os filhos, tá, tinha a família consolidada, marido, mulher e filhos. Tá? Só que ao longo do tempo, isso foi superado. Tá? E pelo menos em grande parte do mundo hoje, isso já está plenamente superado. Onde você vai ter um conceito de família, entendeu? De um homem mais outro homem, com ou sem a adoção de uma criança. De uma mulher ou de outra, com mais outra mulher, com ou sem a adoção de uma criança. O caso das famílias monoparentais, onde você tem apenas a figura, né, de um dos membros com a adoção de uma criança, seja esse membro um homem ou uma mulher, né, que muitas das vezes não querem a convivência, entendeu? Em termos de estarem juntos, né, convivendo sob o mesmo teto, tá? Mas que querem adotar uma criança. São as chamadas famílias monoparentais. Tá? Então vejam, tá? Nós encontramos uma variação muito grande. Tá? Vamos encontrar modelos de família hoje em que os cônjuges não moram mais na mesma casa. Um mora numa casa, outro mora em outra. Tá? Caracterizam-se como uma família também. Então isso vai confirmar o que nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo e vai confirmar também essa citação de que esse é um conceito extremamente volátil e mutável no tempo. Tá? Então, meus amigos, né,
família é muito mais do que mero agrupamento. E isso que caracteriza-se como uma instituição humana, entendeu? Não é simplesmente, na acepção superior, não é simplesmente a questão de você ajuntar 1 mais 1 para dar 2, ajuntar 2 mais 1 para dar 3, e nós podemos dizer que isto é uma família. Então, em verdade, essa questão de família, na história da humanidade, entendeu? Sempre se revestiu de profundas mudanças e sempre se revestiu também, entendeu? De muitas oscilações. O que nós queremos dizer com essa história de oscilações? Nós queremos dizer o seguinte, ninguém que sai da casa do seu pai junta-se com uma outra pessoa que sai da casa do seu pai, seja a mulher com o homem, ou seja, nas variáveis outras lá de caracterização de família. Ninguém sai da casa dos pais porque quer achar a infelicidade. Nós saímos da casa dos nossos pais porque nós imaginamos, entendeu? Com uma outra pessoa, ali estará o caminho da plena felicidade. Então ninguém sai, ou seja, ninguém casa, ninguém vai morar junto, qualquer que seja essa concepção de união, ninguém faz isto dizendo assim, olha, eu vou fazer isto porque eu quero ir para o céu e o caminho para o céu é o sofrimento. Ninguém procura o sofrimento para ir para o céu. Então, a grande verdade é que por trás dessa história de família na Terra, entendeu? Ela nunca foi um mar de rosas. E esse mar de rosas, entendeu? Nunca foi um caminho direto, uma passagem direta para o céu. Na verdade, nós iremos encontrar por trás daquilo que se reveste, não é o conceito, mas a realidade de família, nós iremos encontrar sim um mar de rosas. Mas não podemos esquecer que toda rosa, por mais belas que sejam as suas pétalas, por mais aromática que ela seja e prazerosa a nós, toda rosa tem os seus espinhos. Analogicamente, queremos dizer o seguinte: as pessoas que estão dentro de um lar, que estão dentro de uma casa, elas são como uma rosa. Podem ser belas, lindas, maravilhosas, mas todos nós temos os nossos espinhos. E o que são esses nossos espinhos que por vezes ferem, magoam, machucam? São as nossas imperfeições. Por isso nós estamos na Terra. Por isso falamos de um mundo ainda de provas e expiações. A grande decepção que por vezes acontece é que quando a gente constitui uma família, a gente imagina a possibilidade de que eu vou poder mudar o outro. Porque eu só enxergo a plena felicidade para mim a partir do momento que aquela outra pessoa, que o meu companheiro, que a minha companheira, eles sejam como eu quero, como eu sonho, como eu imagino, e não como de fato eles são. Nós queremos arrancar deles esses espinhos. Nós queremos arrancar deles estas imperfeições, quando nem a providência divina as arranca de nós. Mas a gente cria o ideal de família perfeita, de mundo perfeito, em que tudo será como eu quero. A gente subestima a nossa própria capacidade, a nossa própria realidade, e também subestima a condição do outro. A gente não dá ao outro a perspectiva de que talvez ele não esteja em condições de fazer essas transformações
no momento que eu quero. E é aí que quando a gente deposita no ombro do outro a minha felicidade, sem considerar a possibilidade do outro de se amoldar ao meu ideal, ou aquilo que eu construí como um ideal de o ser perfeito, quase sempre, quando nós fazemos isso, nós nos decepcionamos. E a decepção potencializa o sofrimento. Então a vida ela já não é fácil. E na medida em que ela já não é fácil, quando a gente ainda coloca esta sobrecarga adicional em relação àquilo que é do outro, quase sempre a gente potencializa os sofrimentos próprios da nossa própria vida. Não por culpa do outro. Mas é mais fácil a gente colocar a culpa no outro. Por culpa nossa mesmo. Então, em verdade, meus amigos e meus irmãos, toda vez que nós pensarmos em família, vamos considerar que as dificuldades sempre existiram, existem e ainda por muito tempo existirão. Por quê? Pela própria condição nossa ainda na Terra. Algum mal? Uma realidade. Nem mal, nem bem. Uma realidade que nós certamente teremos que passar. E quando nós dizemos que isso sempre existiu, vamos pegar dois exemplos históricos. Vamos pegar a situação do nosso Adão e Eva e vamos pegar a situação da família do menino Jesus. O que nós sabemos da história do nosso Adão e Eva? Vamos pegar lá, se nós remontarmos ao texto bíblico, nós iremos verificar o quê? Gênesis, no Velho Testamento, no livro Gênesis. Lá no comecinho, nós já vamos verificar a citação sobre os 7 dias da criação. Ou seja, tudo que Deus fez, no primeiro dia, no segundo dia, até chegar no 6º dia. Porque foi no 6º dia que o Senhor criou o ser humano. Criou os animais terrestres e criou o ser humano. Mas foram necessários 6 dias para que ele pudesse criar o ser humano. Bom, vejam, gente. O Senhor criou o mundo em 6 dias e nós queremos transformar as pessoas em 6 horas, em 6 minutos, em 6 dias, em 6 anos, em 60 anos. E às vezes não transformaremos essa pessoa nem em 6 encarnações, porque cada um tem a sua realidade. Mas essa exemplificação aqui, e nós nem estamos entrando no aspecto teológico, nem no aspecto científico, filosófico, nós simplesmente estamos dizendo que o mundo foi criado em 6 dias, então nós não deveremos de imaginar que em um único dia nós faremos as transformações nossa e tampouco as transformações do outro. Mas até aí, o que nós vamos ver? Essa parte da história nós já sabemos. Ou seja, que Deus criou o Adão. Depois ele julgou que não era bom que Adão vivesse só. E ele cria uma companheira, a Eva. Já temos aí o quê? O homem e a mulher. De Adão e Eva não demorou muito. E vieram o quê? Os filhos. Então vamos pegar lá os mais famosos da história, Caim e Abel. Então tudo isso da história nós já sabemos. Que Deus criou o mundo em 6 dias, criou Adão, depois criou a Eva, depois vieram os filhos. Em outras palavras, estava consolidado na terra a primeira família do mundo. Tirando o aspecto religioso, a parte teológica, que nós não estamos discutindo essa questão, e nem o aspecto científico, se foi em 6 dias, se foram 6 períodos, nada disso, nós estamos entrando no mérito. Nós estamos apenas dizendo, estava consolidado na terra a primeira família do mundo. E já na história desta primeira família do mundo, não foi um mar de rosas.
Muito pelo contrário. Vamos verificar, né? Nós sabemos, né, da história lá, né, que a Eva levou, né, o fruto proibido, Adão comeu, ela também comeu e desandou tudo. Mas o que a gente pode tirar? Qual o fundo que nós podemos tirar disso? Vejamos da seguinte maneira. Ali estava consolidada a primeira mentira. A mentira da serpente. E a mentira que enganou tanto a Eva quanto a Adão. Ali estava consolidado também, nessa história, a ambição. Uns podem chamar de ambição, outros podem chamar de ilusão, mas não importa, né? A ambição ou a ilusão de Adão e Eva. Em que sentido? No sentido de que eles sabiam que o fruto era proibido, mas como o Senhor havia falado que ali estava, né, aquele era o fruto do conhecimento, seja por ambição ou seja por ilusão. Em verdade, eles cometeram o terceiro pecado, que foi o pecado da traição. Traíram o voto de confiança daquele que os havia criado e os legado o dito para isso. A partir dali, nós vamos verificar os ciúmes, que também nasceu já naquela família. Os ciúmes de quem? Os ciúmes de Abel e Caim, de Caim e Abel. Na verdade, os ciúmes de Caim em relação a Abel. E a partir desses ciúmes, o pecado mortal. Estava consolidado o primeiro assassinato dentro de uma relação de parentesco. Gente, se nós pegarmos isso aqui, ó, mentira, ambição, ilusão, traição, ciúmes, assassinato, desde Adão para cá, são incontáveis os casos que se assimilam a esses na história de todos os povos, dos mais recuados tempos até agora. Até muito pouco tempo atrás, estávamos aí, né, com os pais que matam uma criança jogando por uma janela. Vamos encontrar o caso do sobrinho que mata o pai, que mata a mãe, que mata a tia, que mata a avó, e ninguém sabe como, e depois mata. Nós vamos encontrar o caso da filha que junta-se com o namorado, com amigos, e mata os pais por dinheiro. E aí nós vamos ver incontáveis outros casos que nós ficaríamos aqui desfilando esse rosário de lágrimas e de calamidades sem fim. Mas tudo para dizer o quê? Que já naquele princípio nós vamos encontrar as dificuldades das relações de parentesco. Mas vamos pegar a história da família de Jesus. Novo Testamento, na Bíblia, Evangelho de Mateus e Marcos, vocês poderão encontrar essa frase aqui. Olha a pergunta. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas? E suas irmãs não estão todas elas aqui conosco? Ou seja, a perfeita descrição da família de Jesus. Não aquela família que nós estamos acostumados a falar e ver, resumindo a José, a Maria e a Jesus. Havia os seus outros irmãos. Não vamos entrar no mérito aqui, se eles foram filhos de Maria, se não foram, se José já os trazia de outro relacionamento. Não é isso que interessa. O que interessa é que eles formaram a família de Jesus. E a partir daí, né, o que nós poderíamos extrair além daquilo que nós já sabemos dessa história? Tá? Talvez nós pudéssemos antever o quê? Primeiro, antes de falarmos da família de Jesus, né, que nós vivemos num mundo de provas e expiações, e assim sendo, meus amigos, meus irmãos, meus companheiros, tá? Quando nós pensarmos em relações, principalmente as relações domésticas, no mundo de provas e expiações, nós tendemos muito mais para as dificuldades do que para as potencialidades, para as facilidades. Muito mais para os sofrimentos do que para as felicidades.
Talvez pudéssemos dizer que talvez nós tenhamos muito mais, entendeu? Oportunidades muito mais frentes de infelicidade do que frentes de felicidade. Tá? Por quê? Porque nós estamos falando de um mundo de provas e expiações. E no mundo de provas e expiações, nós ainda temos, né, a nossa cruz para carregar, ou as nossas várias cruzes para carregar. E nós temos aí que subir a ladeira, né, com esforço, com dedicação, a difícil ladeira da vida. E tudo isso daqui, meus amigos, é óbvio, invariavelmente repercutem nas relações domésticas que se estabelecem na Terra. Tá? Então, não será exagero dizermos, né, que isso acontece por quê? Porque aquele casamento feliz, né, aqueles momentos da maior felicidade dos primeiros dias, das primeiras horas, das horas que antecedem e das primeiras que sucedem aos casamentos na Terra, nem sempre, e poderíamos dizer, né, que nem todos suportam as amarras próprias daquilo que é o casamento. Amarras naturais. Nem todos que suportam as amarras suportam os espinhos, como nós já dissemos, das imperfeições do outro, sem querer impor ao outro a sua mudança. E nem todos que suportam as amarras e os espinhos suportam esse caminho apertado, que realmente é os relacionamentos ainda na Terra. E quando a gente não suporta as amarras, quando a gente não suporta os espinhos e não suporta esse caminho apertado, muitas vezes nós caímos na tentação dos muitos caminhos. Caminhos que se desviam daquilo que muitas vezes deveria ser. As oportunidades são tantas que nós vamos encontrar nas muitas tentações, às vezes, as fortes fraquezas humanas. E aí, aquilo que era para ser uma família feliz e um lar sublimado na terra, acaba, muitas vezes, não resistindo a poucas semanas, poucos meses, poucos anos. E quando eu digo poucas semanas, é verdade. Principalmente porque nos dias de hoje, em que é tão fácil casar e descasar, né, a quantidade dos descasamentos, vamos chamar assim, né, ainda já é muito grande. Casa-se com a mesma facilidade e descasa-se com a mesma facilidade. Tá? Porque não encontramos a resistência para superar essas muitas adversidades próprias do casamento na Terra. Portanto, meus irmãos, vamos pensar, né, a título de ilustração, nessa passagem do Evangelho sobre Jesus e Joana de Cus. Tá? Uma passagem que talvez, a mim, é uma das mais belas do Evangelho. Uma das mais fortes também. Uma das mais inspiradoras também. E que mostra com absoluta precisão como que Jesus, diante das dificuldades que Joana apresenta e que nós poderíamos encaixar em algum aspecto aqui, como que Jesus a orienta, ou orienta a nossa irmã naquele momento de grande dilema, a nossa irmã Joana. Né? Joana procura Jesus por quê? Né? Pelas enormes dificuldades que ela estava encontrando, né, em relação ao seu esposo. Principalmente aquelas que se referiam, né, à questão da crença, da fé. Né? Joana era casada com Cusa, né? Cusa era um intendente de Antipas. Quem era Antipas? Né? Antipas era ninguém mais, ninguém menos, né, do que o filho do grande Herodes. Né? Então, era o Herodes menor, vamos chamar desta forma. Né? Então, nós tínhamos o pai, né, e tínhamos o filho Antipas, Antipas Herodes. Tá? Antipas Herodes ficou muito famoso, tá, na história da cristandade, tá, porque ele teve uma participação determinante
em duas passagens muito importantes. A primeira, em relação àquela que se refere a João Batista, segundo, aquela que se refere a Jesus, o Cristo. Tá? Mas vejam, nesse diálogo, esse diálogo nós poderemos encontrar no livro A Boa Nova. Então não vamos ficar entrando aqui nas minúcias do detalhe, até para que vocês possam, né, procurar esta passagem, ler esta passagem do livro A Boa Nova, do nosso irmão Humberto de Campos, psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Tá? Mas nós extraímos esses três diálogos aqui. Tá? Primeiro, quando Jesus pergunta a ela, veja uma pergunta de Jesus: teu esposo não te compreende a alma sensível? Para quantas outras pessoas na Terra nós poderíamos fazer essa mesma pergunta? Ou para quantas outras pessoas, talvez, Jesus estaria fazendo esta mesma pergunta? E olha o que Jesus responde: compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Falas-me do teu receio e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Gente, pensemos nessas três respostas de Jesus. Compreender-te-á um dia, ama-o mesmo assim, deves pelo Evangelho amá-lo ainda mais. Essa poderia ser uma abordagem em relação ao marido, em relação à esposa, não importa. Né? O que importa é que nós vamos ver Jesus conversando com Joana, imaginando-a aos pés de Jesus, no estado de prostração, no estado de abatimento, né? Onde tudo conspirava, né, contra as suas mais ternas expectativas de felicidade, por tudo aquilo que ela já tinha ouvido do Evangelho de Jesus, da pregação de Jesus. Mas não, Jesus não manda que ela né, abandonasse o marido para o seguir. Ao contrário, o que ele fala para ela? Ama-o ainda mais. Ama-o ainda mais. Compreender-te-á um dia. Pelo Evangelho, amo ainda mais. Tá? Em outras palavras, meus amigos, Jesus finaliza dizendo o seguinte: olha, não te acharias ligado a Ele se não houvesse para isso uma razão justa. Queremos dizer que muitas das vezes, né, nos relacionamentos domésticos, nas dificuldades dos conflitos que se estabelecem, o esforço de superação deve ser sempre a primeira opção. Por isso destacávamos há pouco a questão, com a mesma facilidade que se casam, com a mesma facilidade se descasam. Tá? É óbvio que nós sabemos que muitas das vezes certas situações, né, chegam ao limite de suportação, em que a convivência já não é mais, né, nem satisfatória nem oportuna. Tá? Mas não quer dizer que nós não tenhamos algum vínculo com aquele irmão ou com aquela irmã, e que nós não devamos empreender todo o nosso esforço de superação para irmos até o limite das nossas forças, esses reajustes que se instalam na Terra. Tá? Isso tudo está nesse livro aqui, na Boa Nova do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Certamente, meus amigos, né? Quando Jesus responde para Maria, para Joana, não te acharias ligado a ele se não houvesse uma justa razão? Ou quando aquele garoto responde para o radialista, nós temos no lar, o que nós não temos é uma casa para colocá-lo. Talvez nós pudéssemos dizer, não sei, aliás não sei dizer, se Joana entendeu a dimensão a que Jesus projetava o seu pensamento. Também não sei se o radialista compreendeu a dimensão da resposta que saiu pelos lábios ingênuos de uma criança
para a sua pergunta. Na verdade, meus amigos, nós podemos dizer que ao longo da história, da trajetória humana na Terra, essa questão de casa e lar, e a família que neles transitam, isto vem num contínuo processo, né, de amadurecimento para serem compreendidas. Nós estamos dentro dos processos reencarnatórios e dentro de todo o conhecimento que tem sido oferecido à humanidade, tá, fazendo esse processo de amadurecimento das ideias para a compreensão desses princípios ou desses postulados, tá? E a maior inovação que foi oferecida à humanidade para nos favorecer a compreensão e o amadurecimento dessas ideias, né, está exatamente na nossa doutrina espírita, ou nesta doutrina espírita, neste Consolador prometido, tá? Neste Espírito Consolador, através desse Espírito da verdade, que vem afastar os erros, as imprecisões, as incompreensões, para sedimentar na terra verdadeiramente um mundo onde a consciência do Espírito eterno se assenta junto à humanidade. E nesse sentido nós vamos encontrar, né, a melhor interpretação do que é família, do que é casa, do que é lar, né, esse tripé aqui, nós iremos encontrar, né, em cada uma dessas citações das obras básicas espíritas, né, no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Em cada um deles nós iremos encontrar alguma referência, alguma citação que nos ajuda a compreender melhor essa questão. Vamos encontrar, por exemplo, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ou melhor, no livro dos Espíritos, né, onde nós iremos encontrar perguntas e respostas, perguntas de Kardec e respostas dos Espíritos superiores em relação aos laços de família, a questão, né, do amor maternal e filial, casamento, celibato, reencarnação. Vamos encontrar no livro dos médiuns, né, mediunidade, obsessão e como que isto interfere, atua, intervém dentro dos núcleos familiares. Vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo citação sobre o casamento e divórcio, sobre a questão do honrar pai e mãe, sobre a questão aqui, ó, essa lição sobre superiores e inferiores, uma lição maravilhosa, e onde ali nós vamos verificar o quê? As graves responsabilidades que todos nós temos diante da responsabilidade decorrente da ascendência que nós tenhamos sobre outrem. E não está se referindo só às relações de trabalho, de chefia, está também se referindo, refere-se também, aplica-se também à questão do quê? Responsabilidade de pai e mãe em relação aos filhos. Respondemos perante a consciência espiritual, perante o Criador, pelos descaminhos, pelos erros que eles possam cometer, pelas nossas omissões. Quando prevaricamos de deveres, dos deveres de que estamos imbuídos e incumbidos dentro da relação de pais e mães. Vamos encontrar também no livro Céu e Inferno, onde ele vai falar sobre as penas futuras, mostrando para nós essa relação entre o que estamos fazendo aqui e aquilo que pode se projetar no nosso amanhã. Vamos encontrar também aqui, ó, uma referência em relação àquela história de que a carne é fraca, que muitos interpretam, né? Bom, se a carne é fraca, né, tudo se justifica. Não, gente! Não é nesse sentido. Na verdade, gente, não é a carne que é fraca. Fraco é o espírito. Este sim é fraco e reflete a sua fraqueza
das questões da matéria. Justifica ou tenta justificar as suas fornicações, as suas prevaricações, os seus adultérios, sobre a história de que a carne é fraca. Não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco. Vamos encontrar também aqui no livro Gênesis, falando aqui sobre a questão dos fluidos, falando aqui que os tempos são chegados. Fluido, gente, né? A partir do qual, a partir da sua compreensão, conseguimos entender por que muitas vezes, né, quando entramos na nossa casa, né, sentimos tão bem, e outras vezes sentimos tão mal, a partir dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e de tudo aquilo que se instala a partir deles. Tá? Bem verdade, gente, esse conjunto das obras básicas aqui, estamos falando só deles. Nós iremos encontrar incontáveis citações, incontáveis lições, incontáveis apontamentos que nos ajudam a entender, né, essa relação aqui de família, essa relação de casa, família e lar. Nos ajuda a entender os cuidados que nós devemos ter com as nossas escolhas, todas elas. Nos ajudam a compreender, né, que o que é e o que será, o que é a nossa casa, ou melhor, o que é a nossa família e o que será a nossa família, se ela um dia deixará de ser simplesmente um agrupamento de pessoas numa casa para se transformar num lar, tudo dependerá de como nós regamos as relações ali estabelecidas, os temperos que nós utilizamos. A consciência, e na medida que a consciência amplia-se e desperta-se muito mais facilmente, nós conseguimos ser agentes facilitadores desse processo. E essa consciência vai dizer para nós exatamente o quê? Ela vai dizer para nós que não basta termos boa vontade. A gente precisa ter força de vontade. Esforço, dedicação contínuo. Esforço e dedicação contínuo, perseverante. É isso que nos ajuda a vencermos as tentações, no sentido de abandonar deveres por sonhos e ilusões que comprometem essa realidade aqui. E quando a gente fala o que é e o que será, gente, nós estamos falando de uma nova era, de um sonho de uma nova era. Não podemos esquecer, né, que não podemos imaginar uma nova era com velhos comportamentos. O momento é de abandonarmos os velhos comportamentos para que a nova era possa ser repleta realmente de lares, onde o amor, o respeito e o carinho sejam os referenciais das condutas individuais, que obviamente se refletem nas condutas coletivas. Tá? E isso é muitíssimo importante, porque quando o Evangelho vai falar sobre a porta larga, né, a estrada larga e a porta estreita, gente, por que as pessoas casam e descasam com tanta facilidade? Abandonam deveres? Porque é muito mais fácil você seguir pela estrada larga, pelo caminho largo. O próprio Evangelho já fala, poucos se acertam com o quê? Com o caminho estreito, apertado, difícil. Mas é esse caminho estreito, apertado e difícil que é a forja do espírito de um mundo de regeneração. É ali que nós lapidamos a nossa alma. É ali que nós abandonamos velhos comportamentos. E é a partir desse preceito doutrinário, da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, que nós falamos aqui há pouco, né, sobre os livros da codificação. É a partir desse referencial aqui que nós podemos compreender que nem sempre um homem, uma mulher e uma criança formam uma família. E nem sempre o que está dentro de uma casa constitui um lar.
Nós precisamos desse conjunto, que apenas apareceu quando nós tínhamos um melhor amadurecimento intelectual, uma melhor desenvoltura intelectual e um maior amadurecimento pessoal. E aí nós precisamos de 19 séculos depois de Jesus para podermos compreender isto. Nem sempre o que está dentro de uma casa é um lar, e nem sempre quando se agrupamos pessoas formamos uma família. Isto é muito importante nós compreendermos, né? E essa doutrina, ela inova, ela inaugura um novo momento de compreensão a partir dos seus princípios, a partir das suas premissas, a partir dos seus ensinamentos, a partir dos seus postulados, a partir de uma melhor compreensão da nossa anterioridade da vida, de forma a nos mostrar que muita coisa que se determina nos nossos comportamentos estão vinculadas a isso. A continuidade da vida mostrando para nós que não é indiferente fazermos o bem ou não fazermos, porque o bem que deixarmos de fazer hoje, a vida continua, a reencarnação nos espera, e todos nós seremos concitados aos reajustes necessários. Compreendermos, né? Essa tal justiça das aflições. Gente, não há erro, não há engano. Esse momento que nós temos na Terra hoje, do tal Covid-19, e todas as suas adversidades, os traumas, os problemas, os sofrimentos que estão acarretando para muitos, não há um acidente da divindade, não houve um acidente do percurso, um erro da providência divina. E tudo aquilo que acontece de forma tão globalizada e tão instantânea assim, não é provocado por uma causa humana. Então quando a gente fala, não, isso daí é aquilo que surgiu lá na China, surgiu no céu. Gente, não importa onde surgiu, importa nós pensarmos, será que isto atende a uma permissão divina? E se Deus permitiu, é porque algum benefício isso acarretará para nós, humanidade encarnada na Terra. Estas coisas, de tal dimensão, de tal amplitude, como se revela esse processo da Covid-19, não é uma causa, não é algo de causa meramente humana. Forças maiores preponderam diante desse cenário. E aí nós vamos encontrar, né, essa mesma doutrina falando, né, explicando sobre o pecado, o adultério, a verdadeira propriedade, o desprendimento dos bens terrenos, né? Mas vai falar também sobre a porta estreita. Gente, nós estamos nessa porta estreita agora. Essa doença nos colocou realmente nesse caminho apertado. E nós estamos tendo a mesma possibilidade que nós temos no nosso casamento, na consolidação das nossas famílias. Nós temos a possibilidade de suportar essas adversidades dentro desse caminho apertado, passando por essa porta estreita, ou nós podemos fazer, como muitas das vezes acontece, abandonando deveres e responsabilidades que se prendem às relações domésticas, pela extrema facilidade com que se casa e com que se descasa nesse mundo em que nós vivemos. Então, meus amigos, né, o Espiritismo, ele é uma nova era. E se é uma nova era, não podemos esquecer daquela frase evangélica: não se faz roupa nova com trapo velho. Queremos uma nova era? Queremos uma nova terra? Todos sonhamos com isso? Todos queremos isto? Queremos, sonhamos. Pois bem, não se faz roupa nova com trapo velho. A nova era, ela impõe isto para nós. O caminho é apertado, é estreito. Quantos
suportarão este caminho apertado e estreito. E quando a gente compreende a aplicação de todos esses conceitos doutrinários, evangélicos e doutrinários, quando nós pegamos a referência, a passagem de Joana de Cusa e Jesus, é exatamente para mostrar a fundamentação do que a doutrina espírita está dizendo no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo aqui. E demonstrar que não há nenhuma divergência, há uma absoluta coerência e unidade entre aquilo que Jesus orientou para a nossa irmã Joana de Cusa e aquilo que a doutrina espírita recomenda para todos nós. Por isso, em verdade, meus amigos, essas ilustrações que nós temos aqui, muitos às vezes falam equivocadamente que o casamento é um aprisionamento. Gente, o casamento, quando aprisiona, na verdade, ele está nos libertando pelas incontáveis oportunidades que ele apresenta para nós. A oportunidade de refazermos, de nos reinventarmos, de corrigirmos, de suportarmos, o exercício de superação, o exercício de confiança, o exercício que traz a certeza de que tudo passa. E a doença também passará. As adversidades próprias, às vezes, dos relacionamentos domésticos, também passarão, como tudo sempre passou. Então é por isso que dizemos que o casamento que aprisiona e que a gente submete a esse aprisionamento, vamos chamar de aprisionamento, não, nesta formatação de caráter, nossa e não do outro, é o que de fato está libertando a nossa alma. Então é muito importante nós compreendermos isso, porque a partir de então, a gente passa a entender por que se diz que o marido não é mais do que a mulher, e nem a mulher é mais do que o marido. A gente passa a compreender que marido e mulher, na verdade, eles não são sócios. Nós não estamos dentro de um relacionamento de sociedade, onde tem que haver lucros e bonificações, onde temos que dimensionar perdas e ganhos. Não é uma sociedade econômica. Na verdade, antes de tudo, devemos ser parceiros e companheiros. Compreendemos também que pais não são proprietários dos filhos. Na verdade, a nossa condição perante os filhos é de cuidadores e facilitadores do seu progresso. E daí a nossa responsabilidade. Daí a responsabilidade daquilo que deixarmos de fazer. Hoje, no mundo em que nós vivemos, onde as crianças e os jovens são tão proativos, às vezes nós relegamos cuidados que não deveríamos cuidar. Há um ditado popular, mas muito verdadeiro: cuide do teu filho antes que um traficante o adote. Mas a nossa preocupação não é simplesmente cuidar deles antes que um traficante o adote. É antes que o mal o adote e que ele se identifique com o mal, pela nossa omissão e pela nossa prevaricação. Então, nós somos, na verdade, cuidadores e facilitadores do progresso deles. Temos deveres. E esses deveres são intransferíveis. Mais ainda, nós compreendemos que os filhos, se eles não são propriedades dos pais, mas eles também têm responsabilidades e deveres para com os pais. Não é porque eles não se encontram na condição de propriedade dos pais, em que os pais possam falar e fazer indistintamente e indiferentemente. São espíritos temporariamente na condição de tutelados, a quem cabe carinho e amor. Mas quando falte carinho e amor,
pelo menos, espera-se que os filhos reconheçam o dever de obediência e o dever de respeito que devem ter. Compreendermos que, na verdade, gente, isso aqui se encaixa perfeitamente quando Jesus fala: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Espíritos temporariamente na condição de. Hoje na condição de pais, talvez amanhã possamos estar na condição de filhos. Por isso, temporariamente na condição de. Compreendemos também que pais e filhos são espíritos temporariamente agrupados na Terra, num regime do quê? Num regime de familiaridade biológica. E este regime de familiaridade biológica é de onde advém a constituição das famílias na Terra, que é como prova para alguns, como expiação para outros e invariavelmente como aprendizado para todos. E isto é o mais importante. Para uns, pais ou filhos, marido ou esposa, para uns é prova, para outros é expiação, para todos é o grande aprendizado. Por isso, meus irmãos e meus amigos, né? Se a casa, em justa medida, é um abrigo, lembre-se da resposta daquela criança: temos um lar, não temos uma casa para colocá-lo dentro. Se em justa medida a casa é um abrigo, a família na Terra é uma circunstância. Circunstância porque não necessariamente, depois da morte, na vida espiritual, nas outras encarnações, nós não necessariamente vamos reencarnar junto, na mesma condição, junto aos mesmos espíritos. Por isso, uma circunstância. Por isso a resposta de Jesus quando fala: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Mas é o lar, na verdade, que se levanta na Terra como a melhor oportunidade que nós podemos ter para o crescimento de pais e para o crescimento de filhos. Daí o tema: o lar como a melhor oportunidade que nós temos. Tá? Pensemos muito nessa questão aqui. O lar como a melhor oportunidade que nós temos. Por quê, meus irmãos? Porque é nessa oportunidade que a gente faz a transformação de uma casa para um lar. É nessa oportunidade que nós temos condição de entender o que é esse processo de libertação que Ele nos favorece, o aprendizado que Ele nos dá. Compreendemos também que na medida que Ele transforma, é quando a gente se levanta. Quando, dentro das oportunidades que nós tivemos, na vida física, na nossa constituição familiar, junto às dificuldades, os sofrimentos, né, as resistências morais, quando a gente passa por isso, isso nos transforma e é isso que nos levanta. E é isso também que faz com que uma casa se transforme num lar. É isso também que a gente vai entender daquela resposta quando Jesus diz, ou melhor, quando Jesus se refere a Joana de Cusa, com aquelas respostas precisas, recomendando a ela que amasse ao marido, que amasse ainda mais. E quando a gente vê, né, aquele primeiro momento, aquela Joana de Cusa, prostrada aos pés de Jesus, entregue pelas suas limitações e pelas suas dificuldades, esse seu primeiro momento da sua vida, e isso se dá quando ela tinha tudo de material, quando ela tinha tudo que talvez uma mulher da sociedade, como ela era, poderia almejar, mas isso não se refletia na sua felicidade doméstica. E não se refletindo na sua realidade doméstica,
quando ela se apresenta a Jesus, ela está de fato, praticamente prostrada aos seus pés, simbolicamente falando. Mas essa mulher se levanta, como todos nós podemos nos levantar, como todos nós podemos nos transformar. E nós vamos ver essa mulher de pé, de cabeça erguida, ainda que amarrada no madeiro, no ano de 68, quando ela era uma dos muitos que estavam no circo romano para serem queimados como tochas. E naquele momento, aquela mulher de pé, de cabeça erguida, embora amarrada ao madeiro infame, embora tendo ao seu lado o seu filho, ela ainda tem força para admoestar o seu filho, quando ele lhe pede que negasse ao Cristo para salvar a sua vida, ou para salvar a vida de ambos, que negasse a fé. Ela ainda tem força suficiente para dizer a ele: cala-te, porque não sabes o que faz. Não sabes o que falas. Ela ainda tem força suficiente para, diante da ironia do seu algoz, que se dirige a ela para lhe perguntar: o teu Cristo só te ensinou a morrer? E ela tem força e altivez para dizer: não, ele também me ensinou a te amar, a lhe amar. E Humberto de Campos relata, nessa passagem belíssima do Evangelho, do livro A Boa Nova, que naquele instante em que as labaredas começam a consumir o corpo físico, ela, Joana, sentia a mão de Jesus a lhe tocar o ombro e a lhe dizer, com aquela voz meiga: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui convosco. Ela já não sentia mais nada daquilo. A sua transformação colocou-a numa outra dimensão. E nós poderíamos dizer, meus amigos, a mesma coisa acontece conosco. Quando a gente guarda amor, fidelidade e fé, os sofrimentos passam. A gente se coloca numa outra dimensão em que não existe mais o sofrimento da matéria. É a mesma coisa que nós vamos encontrar nos dias de hoje, com essa doença, que para alguns é desesperadora, para outros é um desastre, para outros é um mal, para outros é tudo de ruim que poderia acontecer. Mas relembremos esse testemunho de João de Cusa, e ao invés de nos colocarmos prostrados, entregues, caídos, vamos nos colocar de pé e guardar a altivez cristã, que nos ensina que o que é a carne diante da elevação do Espírito é o momento de nós darmos o testemunho do verdadeiro cristão, de quem se espera de um verdadeiro cristão. É o momento de nós compreendermos que, se no primeiro momento nos ajoelhamos pelas nossas fraquezas, no segundo momento nós podemos nos levantar, e nós temos que nos levantar nos momentos de dificuldade e de sofrimento. Compreendermos que é somente isso que nos transforma e que nos liberta, em todas as circunstâncias. Não é a transformação e a libertação de um lar, de uma casa, de uma família, é a transformação de uma sociedade. E para transformarmos uma sociedade, a porta é estreita. Ainda é estreita. E ainda será por muito. E é somente isso que permite com que a gente faça. Que uma casa não seja simplesmente uma casa. Que uma família não seja simplesmente uma família. E que uma casa e uma família possam se transformar num lar.
Somente isso que nós podemos antever como a janela de oportunidade, a melhor janela de oportunidade que nós temos para uma nova era. Uma nova era. E aí nós chamamos a atenção para esse livro do nosso irmão Emmanuel, psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, Encontro Marcado, para que vocês possam, se banhar nesses dois capítulos aqui, um que fala sobre filhos diferentes, e ele dá um subtítulo, Filhos em Desarmonia com o Lar. Esse outro que ele fala sobre pais difíceis, pais humanos em divergências conosco. E que, na verdade, se nós juntarmos essas duas coisas, iremos verificar exatamente ele falando essencialmente sobre família. Da sua palavra sempre maravilhosa, deste nosso querido irmão Emmanuel. Por isso, meus amigos e meus irmãos, nós não destacamos apenas o livro Encontro Marcado por mera casualidade. Na verdade, todos nós temos um encontro marcado com a nossa consciência. Todos nós. Dia mais, dia menos, todos temos esse encontro marcado com a nossa consciência. Todos nós temos um encontro marcado com essa consciência, por quê? Porque, na verdade, esse processo de transformação de um mundo primitivo para um mundo puro, ele não ocorre sem transições. E nós estamos num período de transição. E os períodos de transição, invariavelmente, são sempre os períodos mais difíceis. O período em que muitos não resistem, abandonam e perdem a oportunidade para uma passagem para algo melhor. Perdem a oportunidade. Por isso dizemos, que nesse encontro marcado é a nossa melhor oportunidade que nós temos na Terra. O lar é esta melhor oportunidade que nós temos na Terra. Mas para que ele seja um lar, nós precisamos fazer com que nesta casa tenha verdadeiramente uma família. E a família é a base de uma sociedade. Então, se nós projetamos uma expectativa de uma nova era, um mundo melhor, mais feliz, não se engane, a sociedade não será uma sociedade feliz se esse processo de transformação não começar pelo lar, pela transformação das famílias. Então é muito importante nós compreendermos o que verdadeiramente é o lar. E se os tempos são chegados e os tempos são de sofrimento, vamos tentar ouvir, como se fosse Jesus a dizer, não para Joana de Cusa, hoje, mas a dizer para nós: tem bom ânimo, eu estou aqui convosco. Diante das adversidades que nós tivermos dentro da nossa casa, da nossa família, vamos ouvir Jesus: tem paciência, eu estou aqui convosco. Diante da iminência do sofrimento, da expectativa da morte, e de todas as demais intercorrências que possam advir dessa tal Covid-19, ao invés de nos entregarmos e nos prostrarmos, vamos nos levantar e nos colocar de pé, como Joana o fez naquele momento do seu testemunho, e vamos esperar a voz de Jesus a dizer para nós: tem bom ânimo, eu estou aqui convosco. Porque é isso que realmente é. É isto que caracteriza esses tempos de transição que passarão. E nesses tempos de transição, gente, não há melhor oportunidade para nós reconstituirmos as bases da nossa família. Se estávamos distantes uns dos outros, o momento é de nós nos agruparmos. O momento é de nós construirmos aquela atmosfera de carinho e de afeto, de respeito e de amor. Porque é isso que caracteriza uma família cristã. Não há melhor oportunidade para nós ouvirmos o chamamento de Jesus. Porque nas facilidades ninguém ouve o chamamento de Jesus. A gente ouve o mundo. E veja como tudo foi sábio nesse processo. Da Covid-19. O mundo
parou. Nós tivemos que nos recolher em casa, porque é em casa que está a nossa família. A mesma família que muitas das vezes nós perdemos o seu referencial. O respeito de pais para filhos, de filhos para pais. É um processo simbólico, mas muito real, mostrando que nós temos que nos voltar para esta base. Não se transforma uma sociedade por decreto. Transforma-se uma sociedade a partir da sua base. E esta base é a família. Por isso, meus amigos, né? A Covid está transformando o mundo. Mas nós temos que fazer também a nossa parte da nossa transformação. Porque não existe outro caminho. E neste caminho não podemos esquecer. Lembremos de João de Cruz. Lembremos quando Jesus diz a ela: eu estou aqui convosco. E se nós realmente acreditamos que Jesus está aqui convosco, está aqui conosco, temos a certeza da sua presença. Não uma certeza, uma figura, não uma imagem, mas a sua presença em espírito. Se nós temos a certeza da sua presença, temos a confiança na sua direção. Sabemos que não serão os homens que transformarão essa sociedade. A direção é do Cristo. E se temos a certeza da sua presença e a confiança na sua direção, temos que ter bom ânimo. O momento é de ter bom ânimo. Não desespero, não pânico. O momento agora é de termos a certeza da presença do Cristo, a confiança na sua direção e, acima de tudo, sabermos que não há outro caminho, senão convivermos com bom ânimo. Porque esse momento também passará. E felizes aqueles que souberem passar por ele. Daí, meus amigos, nós teríamos que dizer que quando Jesus fala para Joana, ama-o ainda mais, e quando aquele jovem fala, temos um lar, o que não temos é uma casa para colocá-lo, eles estavam legando para nós um referencial. Como deve ser uma família nessa terra. Mas, acima de tudo, nós podemos extrair deste referencial de família na terra um referencial de suportação, de resignação, de superação, tudo quanto nós necessitamos para também suportar, resistir e superar as adversidades que essa doença trará. E não nos enganemos, ela pode ter sido provocada por mãos humanas, mas se Deus permitir, é porque ela trará para nós algo para a nossa necessidade. Essa transformação que todos nós sabemos que ela chegaria. Veja que no passado esperava ser Jesus, o Cristo, o Consolador, o Messias, e ninguém conseguiu interpretar bem quando ele chegou para transformar o mundo. E viraram as costas para ele. Muitos talvez não estejamos interpretando bem esses mecanismos divinos que a providência está encaminhando através de doenças, através de águas, através de fogo, para transformar o pensamento humano. E sabe por quê? Porque toda essa transformação poderia estar acontecendo pelas guerras, que não transformaria a sociedade, mas ao contrário, sepultaria a humanidade na terra. Porque são tantas as bombas, tantos os armamentos, que meia dúzia de botões espalhados por essa humanidade tem a força suficiente de devastar praticamente toda a vida humana na terra. Então, meus amigos, diante dessa nossa pequena participação, em que nós procuramos fazer essa relação entre as dificuldades de um lar, as dificuldades de uma família, mas a certeza de que todos nós podemos vencer, que todos nós podemos superar essas dificuldades, que esse é o caminho,
e que não se transformará uma sociedade se não transformando a sua base, e a sua base é a família. Não nos enganemos. Essa mesma força moral precisamos ter para passar por esses recursos divinos, recursos que estão sendo aproveitados para a transformação da nossa humanidade. E é por isso que, com certeza, nós podemos dizer que depois que passarmos esse momento da Covid-19, certamente o mundo não será mais o mesmo. E aqueles que tiverem olhos de ver, ouvidos de ouvir, e souberem aproveitar as lições que ela trouxe, estarão dando um grande passo, de fato, para uma nova humanidade, para uma nova era. Certamente muitos não terão olhos para isso, não terão forças de suportação. Estes, talvez, quando desencarnam, pode ser que não tenham mais aderência para continuar vivendo nesta terra uma outra faixa de vibração, de pensamentos e de sentimentos. Mas o melhor momento que nós temos, meus amigos, nem é o passado que já foi, nem é o futuro que virá. O melhor momento que nós temos é o presente. E é este presente que, de fato, é um presente de Deus. Jesus nos abençoe a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim nós convidamos a todos os amigos e amigas, irmãos e irmãs, onde quer que estejam. Se quiserem fechar os olhos, podem fechar. É apenas para um recolhimento nosso, um recolhimento em espírito. Pensemos assim: Senhor Jesus, como podemos agradecer por mais esta oportunidade concedida? Não a oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que à distância, mas agradecer pela oportunidade de estarmos na Terra, neste momento ímpar para a nossa evolução. Como podemos agradecer todo o amparo espiritual que abundantemente se derrama sobre todos nós, dando-nos força para superarmos as dificuldades do momento. Só podemos dizer muito obrigado, Senhor Jesus, pelo vosso amparo divino, pela misericórdia de Deus, que não desampara nenhum de nós. Abençoado seja, Senhor, que todos os irmãos e irmãs que se encontram nas frentes de mais árduas batalhas, irmãos médicos, enfermeiros, irmãos adoentados, que eles possam, Senhor, receber as nossas melhores vibrações, os nossos pensamentos de amor, para que eles possam passar com confiança por aquilo que houverem de passar nesse momento encarnatório. Enfim, Senhor, muito obrigado por tudo. Que a vossa paz possa permanecer nos nossos corações. E que onde quer que nós formos chamados, e em que condição formos chamados, abençoado seja, Senhor Jesus, que nós estejamos à altura de darmos o justo testemunho que se espera de um verdadeiro cristão. E que, embora não estejamos sob as labaredas
que a tantos cristãos vitimaram naqueles tempos distantes, que nós tenhamos a coragem, retratada por aquele Espírito lindo de nossa irmã Joana de Cusa, para dizer: o meu Cristo não me ensinou apenas a morrer, mas me ensinou também a te amar. Sobre esta pequena e singela oração, nós só podemos agradecer. E em teu santo nome, Senhor, pedimos a Deus a permissão para podermos dar por término esta nossa pequena participação. Com a vossa graça e permissão. Muito obrigado por tudo. Que assim seja.